Olá, me chamo Eliane Cristina de Sá e junto com a Sabrina Policarpo somos acadêmicas em Geografia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, campus Aquidauana, e participamos do projeto Negritude em Debate MS, com o intuito de apresentar o protagonismo histórico na formação socioespacial de Mato Grosso do Sul através da história da ex-escravizada Eva Maria de Jesus, fundadora do Quilombo Tia Eva em Campo Grande e também pautadas na Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira nos currículos da rede de ensino e do importante protagonismo dessa personagem de imenso valor cultural, social e histórico do estado de Mato Grosso do Sul. Sobre escravos e escravizados. No intuito de apresentar a história da ocupação espacial, territorial e cultural de um povo que foi desumanizado pelo preconceito racial e consequentemente estrutural, nesse documento não será utilizado o termo escravo, mas sim escravizado, pois escravo remete a algo que nasceu para submissão natural. O termo correto é escravizado, sabe por quê? Escravizado indica com mais propriedade que o negro era submetido, portanto, contra sua vontade ao trabalho escravo. Eva Maria de Jesus, mulher negra, ex-escravizada, mãe alforriada, um símbolo de resistência que trouxe em sua existência o poder da organização matriarcal na construção da comunidade quilombola Tia Eva, contribuindo com sua organização comunitária e desenvolvimento local na até então conhecida como Campos de Vacaria, atual Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul. Segundo a historiadora Lisolete Antônia dos Santos Weingartner, a história oral admite que José Antônio Pereira não é o primeiro desbravador a instalar moradia na confluência dos córregos Prós e Segredo. Ela aponta também a existência de uma comunidade negra no Cascudo, hoje bairro São Francisco, contemporânea à chegada dos primeiros desbravadores dos portugueses. Segundo afirma um jornal, Lúcia da Silva Araújo, tataraneta de Tia Eva, diz: sempre que nos falaram de quando José Antônio Pereira chegou por aqui, não havia nada, só uma comunidade negra no alto do São Francisco. Essa comunidade só pode ser a nossa, porque foi Tia Eva que fixou o povoado na região do Alto São Francisco. Eva Maria de Jesus, futura Tia Eva, nasceu no interior de Goiás em 1848, na condição de pessoa escravizada, na fazenda Ariranha. Ambas, Eva e a fazenda, eram propriedade de José Manuel Vilela. Criada para afazeres domésticos, assumiu o papel na cozinha onde fazia vários doces, era benzedeira, parteira e devota de São Benedito. Com todas as suas habilidades, ela passa a ser uma referência, pois nesse período não havia assistência médica nessas regiões, fazendo com que ela fosse cada vez mais procurada, tanto por negros quanto por brancos. Isso contribuiu e passou a fortalecer a rede de comunicação entre pessoas escravizadas. Tia Eva teve 3 filhas. A primeira, Sebastiana Maria de Jesus, seguida por Joana Maria de Jesus e Lázara Maria de Jesus. Um dia escravizada, ao preparar um doce num tacho, na cozinha da casa-sede da fazenda, deixou por acidente derramar em sua perna banha de porco fervente, fazendo uma grande ferida. Por causa da escravidão, Tia Eva fez um pedido a São Benedito, que ela ajudasse a ele a guiá-la para Mato Grosso, e ela ia arrumar um lugar para criar as pessoas da cor dela, mas que não iriam mais ser escravizadas. Cansada de ver seu povo ser torturado diariamente, Eva juntou instrumentos para iniciar sua comitiva para Mato Grosso do Sul. A Tia Eva e a abolição. O governo republicano, que tomou o poder em 1889, um ano após a abolição, excluiu os analfabetos do direito ao voto, eliminando a maioria dos escravizados do eleitorado, segundo afirma Costa. Lembrando que depois da abolição, muitas negras foram morar em casas dos bairros periféricos da cidade, mas Tia Eva permaneceu ainda por um bom tempo na fazenda dos Vilela. As condições de vida só se agravavam naquela região. Sem acesso à terra, os negros, agora trabalhadores livres, ainda se sentiam presos à estrutura escravista e almejavam a condição camponesa. No final do século XIX, informações trazidas por comerciantes e criadores de gado sobre a abundância de terras devolutas no sul de Mato Grosso fizeram com que muitos trabalhadores de Uberaba migrassem para o sul mato-grossense, com a intenção de tomarem posse de um pedaço de terra. Foi com esse objetivo que no ano de 1904, um grupo de ex-escravizados formou uma comitiva e saiu de Uberaba. Juntaram-se a eles outros ex-escravizados de Jataí, Goiás.
como exemplo da ex-escravizada Eva Maria de Jesus e seus familiares. Na busca para ela e seu povo, fugindo do sofrimento, da tortura, das imposições desumanas e até todo o trauma causado, e o abandono em uma estrutura racista, é importante compreender o percurso na qual a raiz e a identificação dessa massa sequestrada e escravizada, que foi violentamente apagada pela comum história contada. Através das pesquisas da doutora em línguas africanas Ieda Pessoa de Castro, sua pesquisa Alargados pela Informação Histórica Existente quanto ao Tráfico Transatlântico, revelaram a predominância cultural e linguística do elemento bantu, através de todos os ciclos de desenvolvimento econômico do território brasileiro. Em relação ao oeste africano, bem menor número, mas igualmente significativo, localizados nas regiões de mineração e atividade urbana. Esses elementos, que indicavam a origem dos povos escravizados que permaneceram em Goiás e, consequentemente, para o estado de Mato Grosso do Sul, assim como a presença da influência das línguas africanas nos aspectos fonéticos e fonológicos na língua portuguesa falada por um morador da comunidade negra Tia Eva, em Campo Grande, que é o seu Sérgio, bisneto de Tia Eva. Pessoa de Castro afirma ser em torno de 4 a 5 milhões de falantes africanos a adentrarem terras brasileiras e que o censo de 1823 era uma proporção de 75% de negros e mestiços para o total da população, ou seja, a quantidade de pessoa falante outra língua que não a português europeu era bem maior. Exemplo dessa identificação linguística temos regime de escravidão por senzala, mucama e bang, assim como esmulambado de molambo, dengoso de dengo, sambista de samba, xingamento de xingar, molequeira de moleque, forrozeiro de forró. Em alguns casos, a palavra bantu chega a substituir a palavra em sentido equivalente, em português como corcunda por giba, moringa por bilha, molambo por trapo, xingar por insultar, cochilar por domitar, dendê por óleo de palma, bunda por nádegas, marimbondo por vespa, carimbo por sinete, cachaça por aguardente, assim como cachimbo e quilombo. De acordo com a classificação proposta por Joseph Greenberg, pode-se afirmar que os ancestrais de Tia Eva vieram do grupo linguístico Bantu, falantes da língua Congo-Angola, tendo seus registros datados entre os séculos XVII e o século XIX. Sobre o Bantu, de acordo com Pessoas de Castro, esses povos foram trazidos de 2 regiões da África subsaariana. Uma dessas regiões é a Bantu, que conta com um grupo de 300 línguas, que são semelhantes e faladas em 21 países da África, mas a que mais se destacou no Brasil colônia foi o Quimbundo, Umbundo e Kikongo. No ano de 1904, quando Tia Eva iniciou os preparativos para a viagem, chegou a Jataí um grupo de ex-escravizados de Uberaba que estavam migrando para o Mato Grosso. Um desses escravizados era Dionísio Antônio Martins, fundador da futura comunidade negra rural Furnas do Dionísio. A viagem até Campo Grande, destino final desse grupo, durou alguns meses, pois o transporte era feito por carros de boi e no meio do caminho tinham que fazer roças para se alimentarem, inclusive serviços esporádicos. Formação da comunidade. Esses libertos, ao tentarem cruzar os limites do estado de Goiás para Mato Grosso, foram obrigados a parar em um posto de fiscalização para serem cadastrados. Porém, várias dessas pessoas, desses ex-escravizados, não possuíam sobrenomes e precisaram inventá-los. Grupos de homens consanguíneos ou não assumiram certos nomes. Desse modo surgiram os Borges, Custódio, Caetano, Silva, Martins, Souza e os Pintos. Tia Eva, suas filhas e todas as outras mulheres, mesmo sem laços consanguíneos, adotaram o sobrenome de Jesus, como afirma Dona Conceição Rosa de Jesus. A região onde Tia Eva e seus companheiros se instalavam já era habitada por negros camponeses, remanescentes das famílias das próprias vilas de Santo Antônio de Campo Grande. Numa área de mata próxima ao Córrego Segredo, Tia Eva, suas filhas, genro, neto, Adão e outros ex-escravizados tomaram posse de uma área de mata e ali erigiram o embrião da comunidade negra rural Tia Eva. Na área de São Benedito, alguns membros da Irmandade iniciaram migrações para outras localidades em busca de terra e de local de trabalho, ou seja, para realizarem o projeto camponês. Na década de 1910, de acordo com seu Sérgio Antônio da Silva,
tia Eva procurou regularizar suas terras e requereu ao intendente da comarca de Campo Grande, Nilo Javari Barém, a posse de 8 hectares de terras devolutas, o que lhe custou 85 mil réis. Esse valor foi pago com recurso de venda de doces que fazia, doce de laranja e doce de mamão, na igreja de São Benedito. A construção da capela foi no ano de 1912, feita de pau a pique, construções feitas de varas e barros, sendo demolida e substituída pela capela de alvenaria, de tijolos cerâmicos argamassados datados de 1919. Tia Eva, com a ajuda dos devotos de São Benedito e de membros da Irmandade e de um milagre realizado por ela, ou São Benedito, conseguiu finalizar a edificação da igrejinha de São Benedito. Os relatos dos descendentes mais antigos dizem que a reza na comunidade, após a chegada de tia Eva e antes de haver a capela, era feita embaixo da árvore e os padres chegavam de charrete e cavalo. Nesse momento, a reza de São Benedito ficou conhecida e ganhou importância. Matos e Kashimoto observam que, com o tempo, ocorreram mudanças. Nota-se uma adaptação da manifestação religiosa da comunidade, de forma a garantir a preservação do edifício por meio de instrumento jurídico. A Prefeitura Municipal de Campo Grande publica o tombamento da Igreja de São Benedito em 1996 e o Estado em 1998. No legado, o sentido, a comunidade e a identidade cultural. Tia Eva trazia consigo a sua devoção ao seu critério de identificação assimilado por todos à sua volta, compreendendo que o devido significado dado ao patrimônio cultural deve ser expresso por todos da comunidade que incentivava pela busca de seus valores sociais, culturais e econômicos para proteger e defender a sua história retratada nos movimentos tangíveis e intangíveis. O caso dos descendentes de tia Eva, que vê a comunidade, suas tradições, como por exemplo a festa de São Benedito, assim como seus vínculos genealógicos agregados a uma identidade diferenciada, ligada à escravidão, a qual a construção de um ideal local de comunidade. Foi através das atas de associação de descendentes da comunidade tia Eva, fundada em 1984, que vimos uma forma de organização e que a apresenta como um grupo que sempre lutou pela garantia de salvaguardar seu território para consolidar a sua história de resistência e autonomia. Além do acesso a serviços públicos, infraestrutura e emprego, assim nesse caso, representantes pela Associação Beneficente de Eva Maria de Jesus e outros grupos que se organizam por outros segmentos na busca pela mesma identificação social. Aos remanescentes da comunidade de Quilombo que estejam ocupados suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe o título respectivo. O artigo 215 e 216 também promovem os direitos dos quilombolas. Apenas 4 das 18 comunidades que abriram processo receberam título de propriedade, mesmo que parcialmente. Furnas do Dionísio, em Jaraguari, Furnas da Boa Sorte, em Corguinho, Chácara do Buriti, em Campo Grande e Colônia São Miguel, em Maracaju. Descendentes herdeiros da promessa de fé a São Benedito, representada na tradicional realização anual da festa, partilham com seus netos, sobrinhos, filhos e filhas, não só através das suas relações familiares intensas, que vão além e guardam parentesco com a luta pela propriedade e pela identidade na tentativa de não deixar-se acabar o que eles têm de mais valioso e que se transferem uns para os outros há tantas gerações. A comunidade São Benedito, conhecida como Tia Eva em Campo Grande, é uma das que está com processo de regularização em território. Eva morreu dia 11 de novembro de 1926 e deixou um legado registrado em um território, certificado pela Fundação Palmares em 2008, como Comunidade Quilombola Eva Maria de Jesus.